Oi, gente, espero que vocês estejam bem, tudo jóia com vocês. Chegamos à nossa terceira aula. Bom, agora que a gente venceu a etapa de introdução, nós vamos passar agora à etapa dos evangelhos. A gente vai conversar um pouquinho sobre os evangelhos. Vamos lá? Primeira coisa, vamos ler um trecho da palavra de Deus e aí depois a gente vai meditar nele e vai entender por que ele foi tão importante para a nossa aula. Ele se encontra em Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11, diz assim: Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. Ele disse: Tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então, o diabo o deixou e seus anjos vieram e o serviram. Vamos dar uma olhadinha nesse trecho, nesse texto que é tão bonito, sobre um período importantíssimo da palavra de Deus e do ministério de Jesus. Jesus acabara de se batizar, de ser batizado por João Batista, e ouviu a declaração: Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, vindo do próprio Pai, e o Espírito apareceu no formato de uma pomba. E ali estava personificado a Trindade. Depois desse episódio, Jesus sai, e a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então, assim, não foi um episódio isolado e sem sentido. Ele foi com esse propósito, com essa finalidade. Ele precisava passar por isso. Bom, então a Bíblia diz primeiro que ele jejua durante 40 dias e 40 noites. Eu não vou entrar na questão aqui se isso é só uma expressão de reforço, dizendo que foi muito tempo de jejum, 40 dias e 40 noites, ou se foi efetivamente 40 períodos de dias, né, onde você tem um dia nascer e pôr do sol. Não vou entrar nesse tipo de detalhe, mas ele passou um tempo, ele teve fome. E aí o tentador, então, apresenta para ele 3 situações. E eu queria que a gente analisasse essas situações agora e você prestasse bem atenção, porque logo em seguida a gente vai comentar. Vamos tentar resumir aqui as 3 tentações que Jesus sofreu. Em primeiro lugar, as tentações foram atalhos ao ministério de Jesus. O que o tentador sabia? Se ele chegasse abertamente e dissesse: Jesus, desiste do teu ministério, ele ia dizer: não, acabou. Mas quando Satanás se aproveita de algumas situações, e olha que astúcia, ele aproveita da humanidade dele e que ele estava com fome, de uma fragilidade do ser humano. E a partir daí, então, ele começa toda uma argumentação. Ele propõe alguns atalhos. Olha os atalhos quais foram. Primeiro, deixa de sofrer fome, gente. Por que você precisa sofrer fome? Você veio aqui para cumprir o ministério, tudo bem, legal, tô dentro, é isso mesmo, dou uma força, olha aí, estamos juntos, mas você não precisa sofrer. Para que fome? Olha, é assim, é só você dizer assim, anjos, os anjos vêm, está até na Bíblia. Logo depois, quando ele ouve a negativa, né, Jesus diz não, e ele responde claramente, dizendo de que maneira ele responde com o caminho longo, ele propõe o caminho longo para Satanás. Ele diz assim: olha, esquece o atalho, eu vim aqui para cumprir esse ministério e ele tem uma finalidade. Aí ele propõe o que? Primeiro, a palavra alimenta, não é só a comida. Então, assim, eu entendo que o homem ele é uma força, ele entende essa luta que havia entre o espírito e a carne, então ele fala assim: ó, mas a palavra de Deus alimenta. Logo depois, a segunda tentação foi domine tudo.
domine todas as pessoas. Olha como é legal, olha só. Você pode vir aqui e dominar sobre tudo. Então, o que veio aqui? É assim, você pode fazer a sua missão, mas em vez de você fazer a sua missão com sofrimento, eu já lhe dou toda a vontade política, toda a força política. Todas as pessoas já podem lhe obedecer. E aí você cumpre a sua missão de boa. E aí Jesus conscientiza da sua missão e fala, não, de jeito nenhum. Não é isso, não é esse atalho que eu vou seguir. Eu quero cumprir a vontade de Deus. E depois, por fim, ele fala assim, a vontade de Deus pode ser igual à minha vontade. Olha só, colocou ele no lugar mais alto. Disse assim, toda a terra é minha. E observe bem, quem domina sobre todas as políticas, sobre todas as terras, sobre todas as pessoas, é um viés satânico, influenciador. Então, por que é impossível o homem não pecar? Por que quando a gente dá poder a um homem, você conhece o lado pior dele? Por quê? Porque ele sofre essa tentação, esse viés, essa inclinação que a gente tem para o mal. E aí, a proposta de Satanás, olha como ela é sutil. É assim, se você me adorar, tudo isso aqui é meu, tá? Se você me adorar, então ele passa a ser seu. A tentação que ele sofreu foi mais ou menos assim. Essas pessoas são minhas, elas me obedecem. Então, qual é o grande problema que você tem? Santidade. Você não quer a santidade do mundo? Então tá bom, eu te entrego tudo. Essas pessoas vão passar a te obedecer. Então o que você tem que fazer? Você não precisa nem morrer na cruz. Se você me adorar, elas vão passar a responder. Você pode dizer para elas, da agora em diante, por favor, façam o bem, cumpram um dever ético, andem em santidade, e todas as pessoas passariam a seguir Jesus, ou seguir o cristianismo, aquele molde do cristianismo que a gente prega. Isso faz com que a gente pense que cristianismo não é só uma maneira de procedimento moral, não é só o verniz moral. É o que? É o âmago. E Jesus propõe a ele o esvaziamento, quando ele fala, eu só vou adorar e só vou me prostrar ao Senhor, meu Deus. E só a ele merece que eu preste culto. O que ele vai dizer é o seguinte, esquece o atalho, não tem atalho. O caminho que foi desenhado foi esse. Tá bom que algumas pessoas não vão crer, tá bom que algumas pessoas vão sofrer para que isso chegue lá, tá bom que eu vou ter que sofrer morte para pagar o pecado de todas as pessoas, porém, eu vou cumprir a vontade de Deus. Não é lindo isso? Isso tem tudo a ver com o Evangelho, gente. Vamos lá, vamos ver o que significa Evangelho. Evangelho significa boa notícia, boa nova, boa palavra. Faz o seguinte, no meio de uma crise de pandemia, de problema como a gente está passando agora em 2020, imagina que você abre o jornal e fala assim, descobriu-se a vacina e os empregos não são mais de 10, 12, 13 milhões de pessoas, mas agora o emprego está reduzido a zero. Você ia dizer, uau, que evangelho, que boa notícia, que boa novidade. Que boa notícia é essa? Isaías 61, versos 1 e 2, né, ele fala que ele veio para libertar os pobres, né, veio para libertar os cativos, ele veio para tirar da servidão aqueles que estão escravos do pecado. 1 Coríntios 13, de 1 a 5, vai dizer que Jesus é a boa notícia, é o evangelho da salvação, é Jesus. Então, assim, a boa notícia de Deus ao homem é que Jesus Cristo veio à Terra para salvá-lo da morte eterna. Esse é o verdadeiro evangelho. E por que se escreveu o evangelho? Vamos ver junto. João 20, 31. Estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o Evangelho foi escrito com uma boa notícia, Para quê? Para que todos nós, pecadores, impossíveis de conseguir a salvação por si próprio, nós tenhamos agora o caminho claro do que é Jesus Cristo, de quem Ele é e como a gente vai seguir. Então, todos os evangelhos foram escritos com este propósito. E para que eles foram escritos? Bom, imagina o seguinte, Jesus morre e de repente agora você tem uma igreja parada e o pessoal se olha. Enquanto os apóstolos estavam vivos, imagina como é que era um culto.
depois que o ministro de louvor tocava lá a guitarra lá na Igreja Batista de Jerusalém, brincadeira, gente, é isso. Eu estava na casa de alguém, terminava o momento da reunião que eles ceavam, o que alguma pessoa chegava e dizia: Pedro, fala um pouquinho de Jesus. Aí ele levantava e falava: me lembro um dia que ele pediu para eu jogar a minha rede, que eu não tinha pescado nada. Aí ele começa a falar. Aí Tiago levantava e falava: gente, eu lembro um dia que ele curou um leproso e aquele leproso voltou para agradecer e ele disse que muitas pessoas não são gratas no seu coração. Então havia o comentário factual, presencial, testemunha ocular. Mas aí aconteceu o seguinte: algumas pessoas começavam a se preocupar. Morreu Tiago, assassinado por Herodes. Eles ficaram pensando: e aí? Algumas pessoas começaram a tomar notas. No começo, escreviam-se uma espécie de narrativa, aquilo que era mais importante, que foi mais relevante para a vida. E essa pessoa, então, registrava isso. Então, os evangelhos foram escritos primeiro, com o propósito de que eram usados para evangelizar, apresentar de forma consistente e coerente a Jesus Cristo. Quem? Para quem? Para aquelas pessoas que estavam se convertendo, que estavam vindo, que estavam precisando conhecer o Evangelho. Em segundo lugar, para catequizar. Uma vez que essa pessoa conhecesse e ela se juntava à igreja, se juntava à comunidade, ela precisava agora aprofundar os seus conhecimentos, entender o que é o cristianismo, quais são suas bases, fazer então o que é chamado, né, de classe de catecúmenos, ou seja, de pessoas que estão em processo de catequização, se convertendo ao cristianismo e se transformando em cristãos. E terceiro, para usar nos cultos, né, como parte do ensino de Jesus. Lucas, no capítulo 1, quando ele introduz o evangelho dele, ele fala isso, que ele fala que ele fez uma pesquisa e juntou esses relatos e compilou isso historicamente numa única narrativa no evangelho dele, né? E isso foi feito como parte do registro que era para ser usado nos cultos. Então, nos cultos, alguém levantava, falava, lia aquele trecho, comentava aquele trecho e passava então a pregação da palavra. Qual é a mensagem central? A mensagem central é Jesus. Jesus Cristo, mas em que sentido? Primeiro, a mensagem tem a ver com Jesus é Deus. João vai dizer que ele é o Verbo, ele é o próprio Deus. A glória de Deus veio ao mundo e se incorporou à história da humanidade. O próprio Deus se fez carne, o Verbo se fez carne. Jesus é 100% Deus. Colossenses, Paulo vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível, ele é a plenitude de Deus, ou seja, ele é o próprio Deus na história humana. E ele pode ser adorado. Normalmente, quando acontecia de mesmo um anjo receber a adoração, ele falava: levanta, 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 você não deve adorar um ser humano. Mas o Jesus aceitava isso. Então, por quê? Porque ele era Deus. Então, ele é Deus, imagine, ele não é só um cara bonzinho, ele é Deus. Mas, em segundo lugar, ele também é 100% homem. Ele tinha corpo, ele sentia dor, ele sentia fome, como a gente viu na meditação que a gente fez hoje. Ele era um ser humano de maneira integral. Ele foi nascido de uma mulher por parto normal, não foi assim. Maria estava grávida, aí deu aquele tremor assim na tela, pixelizou assim, fez fade in, quando fez fade out, ela estava agora com um neném aqui, de repente chorando, e ela já estava lá totalmente íntegra. Não, ela pariu, ela teve todas as dores de parto. O neném nasceu, ela recolheu, limpou o neném, enfaixou o neném, deu de mamar para ele, como qualquer mãe faria, como qualquer criança nascia. Então, assim, ele teve os atributos, ele era homem, 100% homem. Timóteo vai dizer para a gente também, na carta de Paulo a Timóteo, ele vai dizer que Jesus era 100% homem, homem que andou entre nós, que sofreu e que conhece o sofrimento que nós temos também. E por fim, a gente tem que entender que Jesus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento pelos profetas, que durante a história inteira estavam transmitindo, dizendo: o Messias vai vir, é esse.
Ele é o Messias, o prometido de Deus que viria resgatar a humanidade. Ele é o Emanuel, ou seja, ele é o Deus conosco. E Hebreus vai dizer que ele é o autor e consumador, ou seja, aquele que completa a nossa fé. E é interessante quando ele usa a palavra consumador da nossa fé, porque a última palavra, a última frase de Jesus foi o quê? Está tudo consumado, ou seja, completo. Foi posto um ponto final, não precisa de nada mais além disso. Então a gente vê o quê? A gente vê Jesus é 100% homem, 100% Deus. Essa doutrina foi formulada pelos pais da igreja, possivelmente, né? Eu não vou me lembrar agora exatamente qual foi o concílio, mas ela foi formulada por Santo Agostinho e alguns grandes homens no século V antes de Cristo. O Agostinho viveu no final do século IV e no começo do século V. Então, mais ou menos nessa região, a igreja se reúne e começa a pensar: quem é Jesus? Porque eu preciso começar dizendo quem é aquele a quem eu sigo. Então, ela propõe o que é chamada de união hipostática, ou seja, em Jesus, ele é 100% homem, 100% Deus, e isso não dá 200%, isso dá 100%, ou seja, isso se funde numa união onde se compartilha esses atributos, essas atribuições, essa manifestação. Vamos tentar resumir os evangelhos assim? Os evangelhos se resumem mais ou menos da seguinte maneira. Primeiro, Jesus é pré-existente. Ninguém vai dizer assim: olha, aí em Jesus aconteceu que Jesus um dia foi criado. Jesus não foi criado. Ele é eterno, né? Ele é infinito, ele está desde o princípio. Por quê? Porque quando a gente vê lá na criação que desde o princípio Jesus estava com Deus, ele fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando o próprio João fala assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, nesse momento diz: Jesus pré-existe, ninguém questiona isso. Depois diz que ele nasce. Tem um evento que é o evento do nascimento de Cristo. Esse evento a gente já discutiu um pouquinho na aula passada sobre o ano zero, onde começa a contar então o calendário, né, de maneira teórica, né, o evento que marca uma ruptura, uma quebra na história humana, né, antes de Cristo, depois de Cristo. Há um período de 30 anos em que Jesus fica impreparo. Nós temos muito poucos relatos sobre o que aconteceu na vida de Jesus nesse período. O único trecho é quando ele visita, por volta aí de uns 12 anos, ele vai para o templo ser apresentado como menino, como era costume dos meninos daquela época. E ele lá conversa com os doutores da lei, e muita gente fala assim que os doutores se surpreendiam com as respostas que ele dava, mas se você ler direito, ele se surpreendeu com as perguntas que ele fazia. Eu tive um professor na faculdade que dizia que o aluno inteligente é aquele que muito mais sabe formular boas perguntas do que dar boas respostas, né? Resposta a gente vem com o tempo. E Jesus, ele faz boas perguntas porque ele estava interessado em conhecer do Pai e perguntando, ele também podia compartilhar com aqueles sábios da sua visão pessoal, que era eles estavam estudando sobre ele mesmo. Mas aí, Jesus, com 30 anos, começa o ministério dele. Lucas vai dizer que quando ele tinha 30 anos, ele começou o ministério dele. Lucas coloca isso no começo do capítulo 3, se não me engano, quando ele está falando sobre a genealogia de Jesus. Ele tinha 30 anos e ele começou o ministério dele. A partir daí, começa então o primeiro ano do ministério. É chamado de ano da inauguração, ou seja, como ele começa a se apresentar, onde ele chama os discípulos, os apóstolos, né, para segui-lo, onde ele faz os sermões dele, onde multidões vão seguindo, começa a seguir, ele começa a incomodar. Por enquanto, pouquinho. Quem é ele? É um nazareno que vivia lá, não sei aonde, lá daquela terra de ninguém, chamada Galileia, que não vai incomodar absolutamente ninguém. Depois, o ano 2 é o ano da popularidade. No ano da popularidade, multidões o seguiam. Quando você estiver lendo um trecho do Evangelho que disser assim, tinha uma grande multidão seguindo Jesus, provavelmente no ano 2, que é o ano da popularidade. E no ano 3, o que aconteceu? Ele começou a incomodar, então agora ele tinha muitos opositores. Aí vinham as pessoas e começavam a questioná-lo, começavam a colocá-lo em xeque, numa tentativa de pegá-lo. Para quê? Para acusá-lo de ser herege, e assim ele ser condenado.
Aí tem um período que vai entre a oposição, né, que é o ano 3, o finalzinho dela termina com a entrada de Jerusalém. E aí a última semana da vida de Jesus. Todos os evangelhos, eles mais ou menos seguem esses grandes blocos, não necessariamente históricos, a gente. Nenhum dos evangelhos é biográfico. Né? O objetivo não é contar uma história sobre Jesus de maneira biográfica. Assim, no ano 30 ele fez isso, no primeiro mês ele fez aquilo, depois no segundo mês. Não é assim. Os evangelistas, eles colocam as histórias, lembra qual é a finalidade? Fazer com que as pessoas, apresentar Jesus para que as pessoas creiam nele. Se ele crê, então, eu colocar a cura dos 10 leprosos antes ou depois da mulher samaritana e depois voltar, isso não é relevante, porque não é importante agora para, para os evangelhos um registro do tipo biográfico, histórico, e sim temático. Ele quer apresentar a Jesus, a pessoa de Jesus e os grandes discursos dele. Esse último período aqui, da última semana dele, é importante, porque foi nela que se consumou, ou seja, onde as coisas confluíram para a cruz. Né? E é exatamente isso, que é o julgamento dele e a morte dele. Depois, a parte final, vai da morte dele, ressurreição até a ascensão. Quando ele vai aos céus, né? E aí fala, dá a última palavra para os seus discípulos e fala para eles, olha, fiquem em Jerusalém, que lá vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Então, assim, isso resume todos os 4 evangelhos de uma maneira bem. Uma coisa interessante que eu queria compartilhar com vocês é um trecho de Apocalipse 4, 6 e 7, que também está em Ezequiel 1, né, de 5 até 10. Eu vou ler. Também, diante do trono, havia algo parecido um mar de vidro, claro como cristal. Ao centro e ao redor do trono haviam 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de um homem e o quarto parecia uma águia em pleno voo. Olha que coisa interessante. Aí muitas pessoas já tentaram propor alguns tipos de interpretação. Eu queria mostrar para vocês como uma coisa tão linda como essa, escrito por Ezequiel, centenas de anos antes de Jesus. E olha só, o leão, interessantemente, tem um paralelo muito grande com o Evangelho de Mateus. Ele apresenta Jesus como o quê? Como o homem forte. Por quê? Porque o leão é o mais forte predador. Ele é considerado o rei dos animais, ele é um símbolo de realeza. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como sendo aquele que veio leão da tribo de Judá. Ele veio para quê? Para é o evangelho do reino, é onde mais passagens sobre o reino de Deus está colocado. No boi, que é o segundo animal, o boi é aquele animal que é muito forte, extremamente forte, mas ele também é extremamente dócil. E Marcos apresenta o Jesus como um servo perfeito, aquele que é paciente como o boi, que serve, que se submete à vontade de Deus e a toda a necessidade humana, que busca o homem na sua necessidade. Depois, a terceira visão é a visão do homem. O homem é a figura daquela que tem força, que tem inteligência, que é capaz de elaborar. Em Lucas, a gente vê um homem por quê? Porque é o evangelho do filho do homem. O último animal é a águia. A águia é o maior predador entre todas as aves do céu. E ele lembra o que? Rapidez, lembra visão, ele vê longe. E João é aquele evangelho celestial. A gente vê que é o que? Como uma águia voando. É aquele que coloca Jesus como Deus e apresenta Jesus como Deus. Tá legal esse paralelo? Vamos tentar resumir agora os 4 evangelhos como um painel, para ficar mais claro para a gente entender. Então eu fiz essa tabela aqui que a gente pode conversar. Primeiro, Mateus foi escrito por volta de 70, entre 70 e 75. O autor é o Mateus, o apóstolo de Cristo. A grande ênfase dele, né, é focado nos judeus, no povo judeu. Por isso ele fala muito, ele se referencia muito à cultura judaica, e ele foi escrito inicialmente, provavelmente em aramaico, depois ele reescrito em grego pelo próprio Mateus. Apresenta Jesus como o Messias prometido, e a mensagem dele é ensinando sobre o reino, né, sobre a autoridade de Jesus, sobre os ensinos de Jesus. E Jesus, no Evangelho de Mateus, ele é o Salvador prometido. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, por volta do ano 65. Quem escreveu foi João Marcos. João Marcos era aquele
aquele mesmo João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, né, e ele foi aquele garoto que preparou o cenáculo para fazer a última ceia de Jesus. A ênfase dele era no povo romano, ele queria que os romanos compreendessem quem era Jesus. Jesus, então, é o servo apresentado, né, como servo de Deus. A mensagem tem muitas atividades de Jesus, ele é bem mais resumido, fala dos seus milagres, fala como ele ajudava as pessoas, e no Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como o Salvador poderoso. Lucas foi escrito mais ou menos junto com Mateus, né, no final, né, os dois tiveram uma espécie de superposição, e Lucas era médico que acompanhou Paulo, era um dos novos convertidos, né, que acompanhou, né, a igreja, o nascimento, o crescimento da igreja. A grande ênfase dele atingiu os gregos, aqueles que falavam, que tinham cultura grega. Jesus é apresentado como o filho do homem, né, que é aquele filho prometido, aquele homem prometido pelo Antigo Testamento, pela história da igreja inteira, né, e o que Deus levou a acontecer. A mensagem é muito focada na humanidade de Jesus. Jesus aí ele se mostra mais humano até do que os outros evangelhos, mas nesse a grande ênfase é apresentar Jesus como o Salvador perfeito. João foi escrito, é o último dos evangelhos a ser escrito, foi no final, lá no final de toda a história, né? João foi o último apóstolo a morrer, então ele foi escrito entre 95 e 100. João era apóstolo de Jesus Cristo, chamado, e ele era chamado de discípulo amado por Jesus. Ele foi apresentado e foi escrito para todos os crentes, de maneira geral, não há uma ênfase específica. Jesus é apresentado como o Filho de Deus, e a ênfase está exatamente na divindade de Jesus, na grande maravilha que ele é. E Jesus é apresentado como um Salvador pessoal, um Salvador que encontra os encontros de Jesus com pessoas que tinham nome e sobrenome, que tinham história, são muito mais enfatizados no Evangelho de João. É lá onde está a mulher samaritana, onde está Betesda, onde está Nicodemos, onde está uma série de pessoas. Não é que os outros não tenham, hein, mas no Evangelho de João tem uma ênfase muito maior. Os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. Sin significa mesmo, e ótico, né, mesma ótica. E esses três eles são muito similares, né? A teoria mais aceita é que Marcos, que foi o primeiro, serviu como fonte para as pesquisas de Lucas e para as lembranças de Mateus. Mateus colocou também os conteúdos que ele lembrava como apóstolo que ele era, caminhando com Jesus, né, para cumprir a missão dele. Tá? Vamos lá. Concluindo a aula de hoje, vamos lembrar algumas coisas. Primeiro não houve isenção das tentações para o nosso mestre, quanto mais para nós, que somos seus seguidores, seus discípulos. Tá? Jesus foi tentado naqueles atalhos para o ministério dele. E o seu ponto? Qual é o seu ponto de tentação? Onde está seu ponto fraco? Que o tentador vai sempre pegar você. Jesus, para resistir ao tentador, usou uma arma. E qual foi essa arma? E como é que eu posso vencer minhas tentações pessoais? Como é que eu posso escrever a minha história também nesse sentido? Vamos conversar sobre isso no domingo que vem. Que Deus te abençoe. Nos vemos no domingo.